Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Nessa edição, você vai ver que a Câmara e o Senado aprovaram a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. O texto seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na sessão do Congresso, foram derrubados vetos a projetos de combate à violência contra a mulher que viraram lei. Ainda no plenário, foi aprovado e seguiu para o Senado o projeto que permite aos clubes de futebol se transformarem em empresas. O presidente da Câmara cobra do governo o envio de reforma administrativa e defende celeridade na aprovação da tributária. Instalada a CPI que vai investigar as causas do derramamento de óleo que polui o litoral brasileiro. E na reportagem especial, um projeto aqui da Câmara torna obrigatória a aplicação do modelo cívico-militar às escolas públicas de educação básica, o que hoje é opcional. Na última semana de novembro, votações importantes no plenário da Câmara. Os deputados e também os senadores aprovaram a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. O texto seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E na derrubada de vetos, 2 novas leis de combate à violência contra a mulher passaram a valer. O repórter Santiago Delap mostra como foi o plenário. A aguardada medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil em substituição ao Mais Médicos foi aprovada pela Câmara na terça-feira e pelo Senado na quarta, véspera de perder a validade, e agora segue para a sanção. A MP pretende ampliar a oferta de serviços médicos em localidades afastadas dos grandes centros e com população vulnerável. A principal mudança feita na proposta do governo pelo relator, senador Confúcio Moura, é a reintegração ao programa pelo período de 2 anos dos médicos cubanos que ficaram no país desde novembro do ano passado até a edição da MP em agosto desse ano. O Médicos pelo Brasil será coordenado pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ADAPS, uma agência de direito privado sem fins lucrativos criada pelo Poder Executivo, mas criticada pela oposição. Essa saída privatizante não resolve o problema da saúde pública no nosso país. Pelo contrário. A agência proporciona a melhor forma de gerir, de administrar esse programa com melhores resultados para os brasileiros. Separadamente, Câmara e Senado também aprovaram o projeto de lei que regulamenta o Revalida, programa de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior, que está interrompido desde 2017. As provas de revalidação passam a ser semestrais e poderão ser aplicadas por universidades públicas ou particulares que tenham nota 4 ou 5 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. A matéria agora segue para a sanção. Somos a favor do Revalida, mas em faculdade pública, porque nós sabemos que nem todas as faculdades particulares desse país são idôneas. Ora, se as faculdades privadas no Brasil podem graduar o médico, por que não podem revalidar, que é um processo muito mais célere nessa proposta que nós estamos apresentando? Em sessão conjunta, na quarta-feira, Câmara e Senado analisaram vetos presidenciais. Dos 11 vetos pautados, o Congresso derrubou 7, manteve 2 e destacou outros 2 que serão analisados na semana que vem: as mudanças nas regras eleitorais e a política de apoio às mulheres marisqueiras. Entre os que foram derrubados estão o veto integral à proposta que garante atendimento psicológico aos estudantes da rede pública e também o veto que barrava a notificação compulsória à polícia de indícios de violência contra mulheres atendidas por profissionais de saúde. Também na quarta-feira foi a vez do plenário da Câmara aprovar o projeto de lei que trata da profissionalização do futebol no Brasil. A proposta, que agora segue para o Senado, estabelece regras para que clubes, federações e ligas possam optar pelo modelo de clube-empresa, tornando-se sociedades anônimas com capital negociado na Bolsa de Valores. Os clubes que aderirem terão acesso ao Simples Fut, um modelo tributário simplificado. O caráter optativo foi o ponto mais controverso da proposta. Só adere quem quer. Senhoras, senhores, por favor, se você vai poder estar no Simples a partir da adesão e você retira a possibilidade de tributação especial para quem não fizer a adesão, isso não é uma liberalidade, isso não é uma opção, isso é uma imposição. O Simples Fut, que nós criaremos como substitutivo, é um regime especial que ele prevê contribuições para a Seguridade Social, que as associações já pagam hoje, e um adicional de 5% das receitas totais. Isso vai substituir
todos os outros impostos federais. Os deputados aprovaram também o projeto de lei que cria incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. O relator do texto substitutivo que foi aprovado, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, garantiu que não haverá impacto fiscal. A proposta que agora segue para o Senado substitui isenções tributárias consideradas ilegais pela Organização Mundial do Comércio. Possamos ter esse projeto sancionado antes do final do ano, de modo a que o Brasil não sofra qualquer tipo de retaliação na OMC. O que nós queremos, evidentemente, que ele perdure até o prazo final, que é o ano de 2029. E o plenário também aprovou o regime de urgência para o novo marco regulatório do saneamento básico. O projeto pode ser incluído na pauta de votações da próxima terça-feira. E os líderes partidários fecharam acordo sobre a prisão em segunda instância. A prioridade é a proposta de emenda à Constituição da Câmara, mas teve parlamentar que não ficou satisfeito. Líderes da Câmara e do Senado chegaram a um acordo por maioria. Adotar a proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara e que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC acaba com alguns tipos de recursos, fazendo com que o réu só possa recorrer até a segunda instância. Tem que ser uma lei que seja constitucional, uma PEC constitucional, que não gere mais insegurança ainda, que judicialize, né, que possa responder aos anseios da sociedade, mas sem um objetivo, né, que seja olhando para o cidadão A ou para o cidadão B, porque hoje é contra um, amanhã pode ser contra qualquer outro. Eu decidi também, assim como foi feito no calendário da reforma da Previdência, criar uma comissão especial de acompanhamento do Senado Federal para acompanhar para e passo o resultado dessa tramitação da emenda constitucional ainda na Câmara dos Deputados. Com o acordo, fica de lado o projeto do senador Lazier Martins sobre o mesmo tema. A diferença é que o projeto andaria mais rápido e precisaria de menos votos, já que propostas de emenda à Constituição são votadas em 2 turnos nas 2 casas e exigem quórum qualificado. Uma série de assassinos, uma série de traficantes estão sendo soltos, outros virão a ser condenados e não poderão ser presos. Esperar que a tramitação de uma PEC resolva a questão é deixar a sociedade insegura. A comissão especial já está homologada, os líderes já estão encaminhando seus nomes e nós queremos que até o primeiro trimestre do ano que vem a Câmara cumpra o seu papel de finalizar no plenário, até porque estamos muito seguros que teremos maioria qualificada para debater esse tema e encaminhar ao Senado para que o Senado, já com uma comissão montada e acompanhando todo o trâmite na Câmara, também tenha celeridade e entregue isso ao país o mais rápido possível. O ministro Sérgio Moro, que participou da reunião como observador, ressaltou que não importa que proposta seja aprovada, desde que seja aprovada. O Ministério da Justiça e Segurança e acredito que falo igualmente pelo governo, tem essa questão como urgente com a questão de segurança pública. E na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi aprovado um projeto que altera o Código Penal Militar para definir em que situações pode ser considerada a legítima defesa. Isso possibilitaria ao militar ficar livre de punição quando, por exemplo, matar em serviço. Essa outra versão do chamado excludente de ilicitude seguiu para o plenário da Câmara. Na semana que passou, o presidente da Câmara cobrou do governo o envio da reforma administrativa e defendeu a aprovação da reforma tributária. Rodrigo Maia também comentou as recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez nova apologia ao AI-5, o ato institucional que endureceu a ditadura em dezembro de 1968. Por que alguém vai propor o AI-5 se o ex-presidente Lula, que eu acho que está errado também, porque está muito radical, estimula a manifestação de rua? O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Quer dizer, nós vamos estimular o fechamento do parlamento, fechamento dos direitos constitucionais do cidadão como o habeas corpus, que foi isso que o AI-5 fez de forma mais relevante. É isso que nós estamos querendo estimular, que ter uma manifestação de rua, a gente fecha as instituições democráticas. O governo precisa mandar, porque a tese de alguns ministros do Supremo, que inclusive, é que mesmo por PEC o Congresso não pode legislar assuntos da administração pública, do Executivo ou do Judiciário. A gente só poderia tratar da nossa, e nós vamos tratar da nossa, já estamos inclusive tratando junto com a consultoria Falcone.
Acho que o governo federal está certo de mandar separado, porque é uma interferência em outro ente da federação, mas eu acho que eles compreendem que esse um IVA único, é um IVA que, de fato, vai garantir uma modernidade, um sistema tributário moderno e mais eficiente para tributar as famílias, mas principalmente as empresas. Ex-ministro do governo Bolsonaro depõe na CPI mista das fake news sobre milícias digitais, mas não cita nomes de envolvidos. Relator do projeto que enfrenta o problema do superendividamento apresenta o texto final. Veja os destaques das comissões da Câmara na semana que passou. Na subcomissão de reforma tributária, especialistas e representantes de governos analisaram as mudanças em discussão na Câmara e no Senado. Nas duas casas, propostas de emenda à Constituição promovem mudanças no sistema tributário brasileiro com o objetivo de reduzir a participação dos impostos sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda. É fácil? Eu também digo que não. Já passei pelo parlamento, pelas duas casas e sei que não é fácil. Porém, surpreendentemente, numa conjuntura adversa, tem hoje um cenário melhor do que em outros momentos. Os debatedores reconheceram que há hoje um cenário favorável à aprovação da reforma tributária pelo Congresso, mas os representantes dos municípios pediram cautela. O imposto sobre o serviço dos tributos municipais é o único que uma prefeitura pode, de acordo com a sua vocação, trabalhar para se ampliar a arrecadação, ter um direcionamento. Nenhum outro tributo ele consegue isso. Nós não queremos que a reforma tributária aconteça puxando freio de mão e dando um cavalo de pau, porque muitas das vezes pode capotar o carro. Além da dificuldade de se conciliar todos os interesses, a reforma tributária precisa superar também as disputas por protagonismo político. Para o presidente da subcomissão, a solução é unificar o debate. Não iremos conseguir a aprovação de uma PEC que seja de uma das casas. Qual é o objetivo, então? Cria-se uma comissão especial, traz todas para dentro, o relator observa o que tem de melhor nessas PECs e cria um texto substitutivo compondo todas elas. A CPMI das fake news, que investiga notícias falsas nas redes sociais, ouviu o depoimento do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República de janeiro a junho deste ano. O general foi publicamente criticado por Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, e várias mensagens pediram a sua demissão por falta de alinhamento político-ideológico com o governo. Na CPMI, Santos Cruz diz ter encarado com naturalidade a demissão, mas reclamou dos ataques pessoais na internet. Eu acho completamente deselegante e falta de educação ataque pessoal. Em entrevista após a saída do cargo, o então ex-ministro fez críticas à condução de certas situações dentro do governo. Na CPMI, ele se justificou. Isso aí foi na revista Isto É, que eu não falei que o governo era um show de besteira. Eu falei que tem um show de besteira que tira a atenção até das coisas boas. Ele reconheceu que sofreu um processo de fritura, que acha que uma demissão de ministro é normal, mas é preciso ter ética, é preciso ter coragem moral. Ele negou a questão de milícias, a questão de perseguição, essas questões aí. Levou pouco mais de 10 minutos entre a abertura e o encerramento da reunião pela deputada Mariana Carvalho, presidente da comissão especial que analisa o projeto de lei que cria regras para prevenir e solucionar o chamado superendividamento do consumidor. Antes mesmo de o relator ler o parecer, o deputado Paulo Ganimi fez um pedido de vistas por 2 sessões. Com isso, a proposta só pode ser votada a partir da próxima semana. Um dos pontos que a gente estava discutindo, que eu quero estudar melhor, mas foi até um dos pontos trazido pelo Banco Central, é a questão de você não poder utilizar a sua residência, por exemplo, para poder dar como garantia de crédito. E aí o que acontece? A pessoa está endividada, ou a pessoa precisa se endividar para pagar alguma outra dívida mais cara, ela não pode usar o seu bem
que seria uma garantia para ter juros muito mais baixos, muito mais acessíveis, aí ela vai pegar juros muito mais altos. A proposta prevê, entre outras medidas, que as instituições financeiras informem detalhadamente todos os custos dos empréstimos e que analisem com cuidado a capacidade de pagamento do devedor. Se não forem obedecidas todas as recomendações nesse sentido, o projeto prevê o desconto total ou parcial dos juros e taxas financeiras, além do parcelamento de dívida. As prestações não podem deixar o devedor sem recursos necessários para sua sobrevivência digna, o chamado mínimo existencial. Conforme a gravidade do caso, a instituição financeira que deixar de cumprir essas obrigações ainda teria que pagar ao consumidor indenização por perdas e danos. Ele trabalha para evitar que novos superendividados caiam, né, nesse limbo aí de sair da situação de economicamente ativo. E foi aprovado na comissão especial o novo marco legal das concessões e parcerias público-privadas. Segundo o relator da proposta, que segue para votação em plenário, a ideia da nova legislação é garantir segurança jurídica e possibilitar a retomada de investimentos privados com mais rapidez. Olha o que nós temos agora, uma bela novidade. Concessão simplificada, concessão por adesão. E uma série de regras foram abrandadas, uma série de procedimentos foram simplificados. Com isso, nós vamos ter uma desburocratização e a certeza de que esse instrumento poderá ser usado muito mais por estados e até municípios, que muitas vezes não têm um corpo técnico tão qualificado. O marco que nós estamos propondo melhora a legislação que há sobre o tema e vai, não tenho dúvida, permitir que muitos investimentos venham. E o país está precisando disso. O ministro do Meio Ambiente defende flexibilização das regras ambientais de acordo com cada região do país. E foi instalada a CPI que vai investigar o derramamento de óleo no litoral brasileiro. Veja outros destaques das comissões da Câmara na semana que passou. Um dos maiores desastres ambientais que se tem registro no Brasil, o derramamento de óleo no litoral brasileiro vem mobilizando a Câmara. Os deputados reuniram mais de 240 assinaturas e criaram uma comissão parlamentar de inquérito só para tratar do assunto. Instalada oficialmente nesta quarta-feira, a CPI terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Investigar a origem e o culpado pelo vazamento de óleo. A segunda é avaliar as ações que foram tomadas e as que também deixaram de ser tomadas por parte das autoridades. E a terceira é poder fazer a melhoria na legislação, a inovação na legislação brasileira, para tornar o Brasil um país mais preparado. A gente nunca teve um acidente de petróleo tão grave, com uma extensão tão grande e que tenha demorado tanto tempo para ser contido. Na abertura dos trabalhos, o presidente da comissão reconheceu o tamanho da responsabilidade, mas garantiu que a sociedade terá as respostas que espera. Agora nós vamos trabalhar para que desenvolva o trabalho e que a gente investigue até as últimas consequências para punir os possíveis criminosos. O ministro Ricardo Salles afirmou que as leis que protegem o meio ambiente no Brasil são restritivas e defendeu que as regras ambientais devem levar em consideração as especificidades de cada região. Nós já temos normas bastante restritivas, nós temos um sistema que ele é abrangente do ponto de vista de atuação em território nacional, mas que precisa considerar as diferenças, inclusive regionais, que nós temos no nosso país. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Fausto Pinato, lembrou que Salles foi o ministro mais convidado à Câmara nesses 10 meses de governo e que sempre esteve disponível para o debate. Mas Pinato também criticou a gestão de Jair Bolsonaro. Acho que falta estratégia. O governo é muito tático, mas muito pouco estratégico, porque muitas vezes fala até a coisa certa, mas fala na hora errada e de maneira errada. A Comissão de Cultura da Câmara recebeu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele foi convidado a falar sobre a política de divulgação da cultura brasileira no exterior. Na reunião, o ministro disse que uma das iniciativas do atual governo para a difusão da língua, cultura e economia do Brasil no exterior é a criação do Instituto Guimarães Rosa.
Ernesto Araújo explicou que em breve promulgará a portaria que autoriza a criação do Instituto e que vai aproveitar a estrutura já existente das embaixadas e consulados para o programa piloto. Tivemos o cuidado de elaborar um projeto que não onerasse o Estado com mais uma estrutura administrativa ou criação de novos cargos. O autor do requerimento de convite para o ministro é o deputado Marcelo Calero. O deputado demonstrou preocupação com os rumos da política externa do atual governo. Que sejam esclarecidos pontos que, a mim, me parecem extremamente sombrios na condução da nossa política externa e que nada tem a ver com a nossa melhor tradição forjada ao longo de tantas décadas. Havia pontos sombrios em momentos anteriores da política externa brasileira, como o apoio a ditaduras aqui na região, como, por vezes, uma falta de preocupação suficiente com o tema da segurança de fronteiras. Podemos considerar pontos negativos de outros momentos que nós estamos procurando corrigir. Deputados da oposição criticaram o atual momento da política externa brasileira. Ele, sim, está fazendo da diplomacia uma diplomacia à revista, uma diplomacia violenta ao estimular a ocupação da Embaixada da Venezuela, ao estimular conflito com a Venezuela, ao apoiar a ditadura na Bolívia. Quando abre-se o flanco para esse tipo de demanda, a gente também vai e começa a fazer as nossas perguntas, puxando para o lado recente do Brasil, como eu falei ali, o Porto Mariel e Cuba, o que o Brasil ganhou com a construção desse porto da Odebrecht lá, problemas também na verificação do pagamento de dívidas da Venezuela com o Brasil e assim por diante. A Comissão de Educação, em conjunto com a Frente Parlamentar Mista da Educação, deu seguimento a seu ciclo de debates abordando desta vez a educação especial, modelos, desafios e perspectivas. Atualmente, 92% das crianças com necessidades especiais frequentam escolas comuns, dentro de uma política de inclusão social. Este é o principal desafio da educação especial, já que o Ministério da Educação pretende rever a política em curso para oferecer aos estudantes com necessidades especiais escolas diferenciadas, revertendo a política instituída nos últimos 10 anos. Ela propõe o retorno a um modelo de educação que nós já vimos que não dá certo. Segregar não é opção. Nós sabemos que existem pessoas que precisam de um trabalho diferenciado para que ela tenha o direito de ter resultados comuns, resultados os melhores possíveis. No Brasil, a gente tem uma legislação muito boa comparado ao resto do mundo, mas a gente precisa não só aprimorar cada vez mais, mas também trazer efetividade a essa legislação. Um projeto aqui na Câmara torna obrigatória a aplicação do modelo cívico-militar às escolas públicas da educação básica. Já existe um decreto do governo dando às escolas públicas estaduais e do DF o direito de aderir ou não ao programa. A repórter Aline Machado foi às escolas para saber o que acham os profissionais da área. A implementação do programa era uma das bandeiras de Bolsonaro na campanha. O objetivo seria implantar um modelo cívico-militar em 216 escolas até 2023. A diferença agora é que a deputada Carla Zambelli quer que a militarização seja obrigatória e com todas as atividades coordenadas pelos militares. Parágrafo único. As escolas cívico-militares terão como base a gestão administrativa, educacional e pedagógica adotada por colégios militares do Exército, das polícias militares ou dos bombeiros militares. Já é reconhecido como o melhor colégio, dentre todos os colégios, na questão da matemática. Todos os grandes prêmios de matemática são de colégios militares. Então, a gente discute não só a qualidade, mas a segurança que existem nesses colégios. O projeto de lei 4887 da deputada Carla Zambelli, ele vai ao encontro do nosso decreto por vários pontos. Primeiro, ele verifica da necessidade da melhoria da qualidade da educação básica na nossa escola pública, principalmente na educação fundamental, nas etapas fundamental e médio. Esta escola pública no entorno de Brasília está experimentando o novo modelo. A supervisora diz que seria melhor que os militares focassem na segurança dos alunos.
Eu cuidava de toda a parte disciplinar juntamente com a parte pedagógica. Se eu puder cuidar só da parte pedagógica, eu vou poder fazer coisas que eu não fazia antes, porque eu não tinha tempo. Esta outra escola pública optou por não aderir ao programa cívico-militar. Nossos problemas são de falta de investimento e falta de pessoal civil. Não são de falta de pessoal militar, não são de aumento de repressão. Você paga mais a essas pessoas da área militar para estar dentro da escola. Em contrapartida, os professores não são valorizados, gestores educacionais não têm o valor que precisam, então é muito contraditório. A alta qualidade das escolas militares pode até seduzir, mas especialistas alertam. O que garante qualidade mesmo é o aporte de recursos, especialmente num Brasil onde metade das escolas públicas sequer tem biblioteca. Os policiais, sejam da reserva ou que estejam em atuação, eles foram formados para desenvolver processo de aprendizagem com os alunos, para cuidar da gestão da escola, para cuidar da especificidade que tem a educação. Então a gente precisa pensar nesse sentido. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Espero você no próximo programa. Tchau.